Alô? Agora sim, Boa tarde a todos, de novo, né? Bom, vamos começando os recadinhos rapidinho, só para avisar que a Sandra já está pegando os nomes do pessoal que vai começar os cursos, né, para 2010. Então, ela já está pegando os nomes de aprendizes do Evangelho, para quem quiser fazer, tá? Os cursos. Então, ela já é só falar com a Sandra ou com a gente passa o nome para ela. Quem quiser fazer, ou se vocês tiverem alguém para encaminhar para os cursos de 2010, tá bom? Outra questão também, as palestras são todos os dias, menos as sextas-feiras, né? E de segunda às terças e quintas, às 20 horas. Quem precisar passar pelo plantão, vem um pouquinho antes. Quartas-feiras, às 14 horas, a mesma coisa. Chega um pouquinho antes quem precisar passar pelo plantão. Sábado, às 17 horas. E domingo, às 10 horas, e também temos a evangelização infantil. Sempre quem precisar passar pelo plantão, chega um pouquinho antes para poder dar tempo de falar no plantão fraternal, né? E depois ainda assistir a palestra, porque a palestra faz parte de todo um tratamento, né? E o nosso trabalho social, do departamento social nosso, distribui todo segundo sábado de cada mês, né? 60 cestas básicas. Isso daí é o nosso carro-chefe daqui, né? Então a gente sempre pede ajuda, produtos não perecíveis. Quem puder compor, ajudar a nossa cesta básica, pode vir aqui, pode acompanhar o trabalho também da distribuição, quem tiver tempo. É bem legal esse trabalho. E a cada 15 dias tem um lanche para a população carente aqui da região da Zona Norte. Tá? Então, mais ou menos são esses os recados, acho que eu não esqueci de nada. O curso, então, ela vai pegar os nomes e aí eles montam turmas, né? Tem já o dia específico? Um momentinho. Então é isso, o de aprendizes ainda está para definir o dia, né? Quem quiser se encaminhar nos cursos, é só dar o nome para a gente, o telefone, aí a gente entra em contato depois, assim que já estiver formando a turma, tá? Aí a gente vai se comunicando. Qualquer dúvida, vocês perguntem para a gente. Então agora, dado esses recadinhos, vamos então nos harmonizar agora, tranquilamente, relaxar um pouquinho na cadeira desse calor aí de fora e procurar mentalmente nos ligar com o nosso Mestre Jesus, nosso amigo mais dileto, nosso amigo querido, que em todos os momentos nos brinda com a sua presença, né? Já sabendo, como eu falei antes, que a palestra já é um tratamento. À medida que a gente vai ouvindo as colocações, a gente já vai interiorizando, já vamos nos melhorando, a nossa reforma íntima já vai melhorando cada vez mais, porque todos nós estamos aqui à busca de ser um ser humano melhor, né? Em busca disso. Então, sermos cristãos verdadeiros, amar incondicionalmente, é para isso que nós estamos aqui, nesse planeta Terra, reencarnados, para nos tornarmos cada dia melhor. E a palestra é um pequeno pedacinho do nosso dia que nos ajuda, que nos acalma, funciona como um remedinho, né? Assim, como uma bênção, uma estrelinha que brilha no nosso caminho para dar força para a gente continuar na nossa jornada. É uma pausa no nosso dia que a gente para refletir uns instantinhos, né? E voltarmos recarregados para as nossas atividades, quer seja nos nossos lares, quer seja no nosso trabalho, nas ruas, onde a gente tiver que passar. Vamos ser pontinhos de luz iluminando a nós mesmos e a quem quer que se aproxime de nós. Já então, mais harmonizados agora, vamos mentalmente já nos imaginando a figura de Jesus entrando por aquela porta, deixando o ambiente bem iluminado, protegido, abençoado, e já os mentores todos deixaram aqui o ambiente de luz, de paz, para que possamos sentir esse bálsamo de paz e de amor. Liguemos os nossos pensamentos
com a prece que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. E assim vamos envolvendo a nossa querida Heleninha, que fará a palestra por nós, que o tema é Na Presença de Cristo, do Livro da Esperança, item 2. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Livro da Esperança, escrito por Francisco Cândido Xavier, né? Psicografado, aliás, por ele, pelo Espírito de Emmanuel. O Livro da Esperança, o item 2, Na Presença de Cristo. Ele diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Capítulo de 1 a 9. Então, capítulo, aliás, versículo de 1 a 9. Então, veja bem, nós temos aqui os ensinamentos básicos de Cristo. Então, praticamente foi isso que ele nos ensinou. Mas nós sabemos que a ciência, ela vem dando ao homem praticamente muitos instrumentos, liquidando com muitos sofrimentos que o homem tem hoje em dia, né? Muitos problemas alusivos assim ao reconforto material que nós temos hoje em dia. Se nós olharmos a vida que nós levamos hoje e a vida de começo, né, da antiguidade, anteriormente mesmo à idade antiga, né, das nossas eras, então nós vamos verificar que houve uma modificação muito grande, graças ao quê? Ao avanço das ciências, né? Então, ela observou a escravidão do homem e verificou que o trabalho do homem era massificante. Foi criando determinados engenhos, determinados instrumentos para que ele pudesse ser aliviado, né, na hora do seu trabalho, inclusive até trabalhos manuais. Ele dignificou também as leis trabalhistas, dando assim uma nova posição para o homem, que até aquela época era tratado como escravo. Praticamente tudo que ele fazia assim, né, sem paga nenhuma, e além disso recebendo, às vezes, né, açoites, como nós dizemos, né, na própria escravidão, que a gente já sabe bem como é que foi, né? E, então, dando assim leis justas, compassivas, para que ele pudesse, inclusive, no seu próprio trabalho, né, ter, assim, um certo equilíbrio e uma certa garantia em parte, né, porque a gente sabe que todas as leis têm sempre umas brechas que nem sempre nos garante, né, todos os direitos que nós temos. Infelizmente é assim, né? As leis dos homens são assim, só as leis de Deus é que são realmente perfeitas, né? Ele reconheceu o trabalho, veja bem, o martírio que a mulher tinha, porque ela vivia em regime de cativeiro, praticamente era tratada assim numa escravidão, só servia praticamente para procriação, mais nada, né? E, conclusão, ela era apenas um objeto de uso. Naquela época, todas essas épocas, desde a antiguidade, que a gente sabe, desde a criação do mundo, passando pela antiguidade, por todo até chegando na nossa idade contemporânea, nós sabemos que tudo foi realmente levado quase que nesse sistema, né? E conferiu a ela o quê? Uma certa posição, principalmente galgada através, justamente nesse século, né? No século XX, XXI, que houve assim uns grandes avanços
para que ela fosse igualada praticamente, ao mesmo, igualada não, mas que fosse colocada no mesmo nível do homem, porque até aquela época ela não era, veja bem, reconhecida como tal, né? E deu-lhe, inclusive, oportunidades de acesso não apenas à maternidade, mas ao trabalho, não apenas ao trabalho de casa, mas também a uma profissão, aos estudos, para que ela pudesse chegar, inclusive, até as universidades, que antigamente, né, a gente sabe que uma outra pessoa conseguia fazer, a mulher, né, cursar uma universidade, né, porque era assim, praticamente quase que proibitivo e era discriminado as pessoas, né, as mulheres. Então, elas eram tratadas assim no nível bem inferior. Então, com todo esse avanço da ciência, veja bem, toda a ciência, todas as tecnologias, então foi havendo modificações assim, mas modificações materiais, por enquanto, né? Então, o que mais que aconteceu? Examinou bem o que os cegos viviam isolados. A ciência também verificou que praticamente eram pessoas totalmente dependentes, né? Que não tinham condições, que dependiam de outra pessoa para poder, inclusive, sobreviver e se manter. Criou, inclusive, a escrita, o braille, né? Onde eles puderam ser inseridos, inclusive, na própria sociedade, né? Através, inclusive, estudando, tendo, assim, um nível de cultura igual a todos, né? Dependendo apenas do esforço que cada um tinha, né? Seu esforço. E foi ministrando, assim, essa educação adequada para que eles também fossem inseridos também na sociedade e no mercado de trabalho. Então, nós verificamos quanta coisa, né, que a ciência nos trouxe, né. Catalogou também os delinquentes que haviam, né, assim, praticamente enfermos mentais, porque antigamente todos os enfermos mentais eram tratados como delinquentes, né. Ninguém não se sabia direito, né, como ser tratados as pessoas que possuíam uma certa deficiência mental, né. Então, o que acabou acontecendo? Transformou todas as prisões, praticamente, em penitenciárias escolas, para que houvesse também, assim, uma adequação para cada nível de insuficiência, de acordo com a gravidade mental que cada um possuía para serem tratados. E, atualmente, quase que nem são tratados, já em redutos assim isolados, praticamente eles são quase que inseridos na própria família, né? Quando não são coisas de muita gravidade, né? Que são às vezes pessoas que necessitam, que não oferecem perigo, porque caso contrário eles teriam que ser, inclusive, né? Tem que ficar isolados para que se mantenha uma certa medicação adequada, tudo de maneira correta, para que não se tornem pessoas, inclusive, que saiam fora de si e cometam determinadas atitudes, assim, né? Perigosas, inclusive. Fabricou também o que mais, né? A vacina, porque nós tínhamos muitas moléstias contagiosas. Nós temos, até o século passado, com o descobrimento, inclusive, de penicilina, de tudo que houve, inclusive, de todas as vacinas que foram acontecendo, né? E atualmente nós sabemos que são inúmeras que são colocadas, vacinas, inclusive no calendário da infância, inclusive da velhice também, né? Que nós também tomamos determinadas vacinas, mas principalmente evitando que a mortalidade infantil fosse tão grande como era antigamente. Porque hoje nós, inclusive, acabamos de ouvir, acho que ontem, parece que deu um noticiário, que a mortalidade infantil tinha sido extremamente reduzida. Mas isso graças a quê? Graças também à vacinação que é feita, né? A propagação, inclusive, do Ministério da Saúde, de todas as secretarias da saúde, inclusive das escolas, que a gente muito fala sobre a vacinação, né? E obriga para que a criança traga, inclusive, a carteirinha de vacina para que ela, veja bem, que ela seja matriculada. Porque sem a carteirinha de vacina ela não pode ser atendida, inclusive até nas próprias escolas. Elas têm que, para frequentar a escola, precisa tudo certinho. Então, nós verificamos quanta coisa trouxe, né, em matéria de saúde, toda essa ciência.
Trouxe que mais? Anestesia, inventou anestesia. Quer coisa melhor do que anestesia? Porque as cirurgias eram feitas praticamente sem anestesia. Né? Então, o uísque. Ou então, inclusive, eles davam alguma coisa, que é uma espécie de morfina, qualquer coisa assim, para acalmar a dor, depois que a pessoa passava por aquele, inclusive por aquele processo todo, né? Então, ficava muito difícil. Então, até anestesia. Então, tudo isso, claro que veio do alto. Tudo vem programado, né? De acordo com o merecimento do povo, para adiantamento do próprio povo, para evolução da própria Terra, do próprio planeta. Né? E que mais? Construiu máquinas inúmeras, né? Poderosas, que interligassem os continentes, começando simplesmente, né, a gente sabe que no início da Idade Antiga, no início do século, quase foi o que? No início do século, no início da Idade Antiga, eram barcos, depois caravelas. Hoje em dia nós temos o que? Transatlânticos, que são assim verdadeiras cidades flutuantes, né? Que praticamente não falta nada, né, dentro de um transatlântico. Aviões, então tudo que possibilitasse, inclusive, assim, interligar os continentes, que antigamente era a maior dificuldade para se atravessar os continentes. Então nós verificamos quanta coisa que a ciência nos tem trazido, né? Ofereceu também, principalmente a imprensa, o livro. Quer coisa melhor do que o livro? Que através dele é que nós adquirimos todos os nossos conhecimentos, conseguimos a nossa evolução, né? O rádio, o telégrafo, a televisão, a internet hoje em dia, que não tem distância, né? Das mais remotos cantos lá do planeta, a gente se comunica, né? Assim, de maneira imediata. Então, quanta coisa que a ciência nos trouxe. Mas será que ela nos trouxe tudo? Eu tenho a impressão que muita coisa deve ter ficado, né? Isso tudo pela intuição, é claro, dos bons e iluminados guias que orientaram os cientistas, os pesquisadores, todo mundo que acabou praticamente, né, inventando todas essas invenções que nós temos. Mas muitos, veja bem, vencidos pela angústia, ainda se aglomeram na Terra, como antigamente. Quantas angústias, quantos dramas nós verificamos, tanto ontem como hoje, apesar de todo esse avanço que teve, né, a ciência. Muitos perderam o emprego, que era uma garantia para eles de vida, que era, que mais? Uma estabilidade familiar, e acabaram ficando desorientados, abatidos, e isso a gente vê hoje em dia, o que está inclusive acontecendo. Então, é uma realidade. Isso desde a antiguidade. Só que antigamente não tínhamos tanta possibilidade de tantos atendimentos fraternos como nós temos hoje em dia. Para que sejam, pelo menos, né, curadas os males do espírito. Né? Então, os nossos males materiais, o que nos falta de bem material. E muitos foram despejados de seus tetos. Vagueiam aí pelas ruas, a gente sabe, até atualmente. Isso desde a mais remota antiguidade até agora. A gente vê quantos e quantos casos. Não era só na época de Cristo, né, que a gente verificava que tinham pessoas que vagavam, que também tinham, porque todos os locais a gente sabe que tem uma série, mas não é bem uma estratificação social, mas tem classes sociais, então, e que sempre a prejudicada é sempre aquela que fica lá embaixo, né, a última classe social. Então, essas ficam sem teto, ficam sem comida, ficam sem emprego, né? Então, a gente bem sabe o que acaba acontecendo. Até nos nossos dias, a gente passando pelas ruas, a gente vê quanta gente, às vezes, né, em situações até deploráveis, né? Assim. E muitos, inclusive, também encontram-se despojados aqui de seus familiares, daquelas pessoas queridas, amadas, acabam se desentendendo, né? E os seus afetos mais caros acabam se distanciando, né? Acaba se distanciando da família. E acabam indo até à beira, às vezes, de um suicídio. Pouco tempo nós vimos, sem querer a gente assiste o noticiário para se ver a parte econômica, política, social, o que está acontecendo pelo mundo, de repente é inserida uma notícia lá, né, que a gente vê, né, pais se suicidando, inclusive carregando os próprios filhos no suicídio, pela falta do quê? De compreensão, de afeto familiar.
Então, gente, isso é muito sério. Isso tudo falta, alguma coisa estava faltando. Alguma estrutura familiar estava faltando, mas também alguma coisa que alguém veio nos trazer, né? Muitos envelhecem sacrificados. Quantos ficam jogados nas ruas, sem um teto, sem uma família que nos quer no final da vida? Às vezes colocados em asilos, às vezes sem quem os atenda de maneira digna, né? No finalzinho de sua existência, né? Então a gente verifica que muitos se dedicam até à mendicância na rua, acabam pedindo, porque ficam até sem o pão para matar a sua fome. Então nós verificamos quantas coisas ainda nos faltam, que a ciência não nos proporciona, né? Mas nós verificamos para que todos esses que tombam no seu sofrimento moral, a ciência dos homens não consegue resolver. Justamente só Cristo nos veio trazer, introduzir justamente a ciência de Deus, como nós dizemos, né? A ciência de Cristo. Ele nos veio trazer justamente isso, né? Porque ele veio reunindo as multidões, ele mesmo, né? Desfraudou essa bandeira da caridade. Porque tudo isso, justamente, é o quê? É a caridade. Todos nós temos problemas. Esses problemas morais, eles são dificílimos, não resta a menor dúvida. Mas se não fosse Cristo que viesse nos alertar, não adiantaria nada todo esse desenvolvimento de tecnologia, da ciência, das pesquisas, né? Então, essa caridade material, ela merece consideração, carinho, tudo bem. Todos nós estamos, inclusive, enganjados e somos praticamente pessoas que atuam, principalmente o pessoal do meio espírita, costumam ser pessoas atuantes e são enganjados nessa caridade material, né? Mas a caridade moral nada mais é do que aquela tarefa de socorro espiritual que a gente necessita em certos momentos da nossa vida, porque todos nós temos problemas, né? Esse mundo é um mundo de provas e expiações. Todos os nossos problemas, eles não são insolúveis. A gente acaba de solucionar um, daí a pouco vem outro problema. Às vezes diferente, às vezes iguais, né? Então, de todo tipo, econômico, familiar, de relacionamento com vizinhos, enfim, de todo tipo, né? Então, mas vamos lá verificar direitinho. O que nós temos feito por esse valioso patrimônio da fé? Será que nós temos feito alguma coisa? Vamos pensar. Qual a nossa real posição perante a vida? Será que nós já paramos para pensar um pouquinho? Quais os esforços que nós estamos proporcionando para modificar toda essa situação? Será que nós estamos nos esforçando suficientemente? Uma espécie, não de meia-culpa, mas um exame de consciência que a gente deve fazer de vez em quando, né? Então, a gente sabe que se multiplicam inumeráveis pontos de socorros, assim, né? O socorro humano material em determinados lugares, né? Sempre, claro, inspirados, às vezes, inclusive, pelo próprio Cristo, que ele nos ensinou desde aquela época, desde a antiguidade até hoje, né? Mas acontece que muitas vezes falha na hora esse socorro moral que a gente precisa também, né? Atos de paciência, de humildade, que a gente só aprende nos ministérios espirituais, a palavra de Deus, e nos locais onde se prega a palavra de Deus, né? Onde há o calor humano, né? E inclusive, e a afeição em relação àquele ser sofredor que recorre às casas que estão ali à disposição deles, né? Então, justamente, Chico Xavier dizia numa de suas preleções o seguinte: nós sentimos que a caridade em si é a presença continuada da maravilhosa vida do nosso tutor espiritual da terra, Jesus. Muitos filósofos e escritores contemporâneos que passaram antes de Cristo deixaram a palavra caridade passar despercebida, como também os grandes pensadores gregos e romanos. E somente depois da presença e da palavra redentora de Cristo
em favor do mundo, é que a caridade conseguiu terreno. Os pensamentos e obras dos teólogos das igrejas cristãs, e nenhum pensadores, inclusive da Grécia ou de Roma, local onde existia a verdadeira agência de cultura, que lá era o centro da cultura, a Grécia, né? E da filosofia também. E era o encontro da caridade, né? Como entendia Jesus, né? Quando ele apregou justamente aquelas suas palavras. Nós sabemos que esses grandes filósofos, como nós citamos, acho que algumas palestras atrás, né? Aristóteles, Platão, Sêneca, vários deles, os imperadores romanos, nada fizeram, Tibério, Nero, nada fizeram praticamente em relação à caridade. Simplesmente tratavam as pessoas como escravos, né? E a caridade material era feita assim, a partir daquela época em migalhas, depois é que foi, né, realmente se proliferando um pouquinho mais, né? Então, a caridade não conhece os problemas pessoais, né? Ela não considera as diferenças de classe. Para todas as classes, ela é bem, veja bem, é bem democrática, né? E o que nós temos que fazer sempre? Caridade, benevolência e amparo com o próximo, né? E a caridade não é, ela vai, desde o que nós temos, às vezes, uma migalha para ajudar o próximo materialmente, como se diz, um prato de sopa, um pedaço de pão, né? Até aquela caridade que Jesus nos ensinou, justamente aquela caridade moral, né? Que nós sabemos que naquela caridade, como citei na outra vez também, sobre a casa do caminho, que começou com Cristo, depois os apóstolos, quando chegaram as pessoas que iam ouvir a palavra lá, as preleções e tomar o seu passe, que já era um início, né, dos passes, o que acabava acontecendo? Eles eram acolhidos. Então, acolhidos porque eles vinham de locais muito longes, né, eram alimentados, então era caridade moral. E à noite, praticamente, era exercida aquela caridade espiritual, através das preleções, dos passes, do conforto espiritual que eles davam às pessoas que recorriam com os seus sofrimentos, com as suas angústias, que eles iam depositar lá com os apóstolos, para ouvir uma palavra de apoio, de compreensão, né? E de explicação, o porquê dos seus sofrimentos, né? Então, nós sabemos que Jesus não prometeu uma vida fácil para todos nós, que nós estamos aqui justamente para nos aperfeiçoar, né? E aquele que não auxilia, veja bem, muitas vezes, né, ele pode pensar um pouquinho mais e auxiliar, porque às vezes um abraço, um carinho, né, uma palavra de reconforto, todas as pessoas que necessitam, é importantíssimo que a gente acolha e que tenha condições, às vezes, de tirar de determinadas angústias, que nem sempre, né, ela consegue, né, às vezes sair, ela não encontra às vezes saída, e às vezes a gente tendo essa oportunidade, o que a gente acaba acontecendo? A gente consegue fazer essa caridade, então não custa nada essa caridade moral, nada nos custa, né? E nós sabemos que justamente essa caridade moral começou com Cristo e veio através de todas as eras que nós temos, né? Nós sabemos a Idade Antiga, né? A Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, chegando nos nossos dias, e cada vez se aperfeiçoando mais. E quando chegou Kardec, justamente o que ele fez, Kardec, né? Veio através da codificação, já dá tudo certinho, escrito, né? Graças às técnicas, à nossa ciência, né, que nós vimos no começo, graças a isso, a impressão do livro veio nos trazer já tudo prontinho ali, mastigado, pronto como nós deveríamos fazer. Então, nós devemos beber essas palavras ali, porque aquilo lá é uma fonte inesgotável, porque é ali que a gente deve se basear tudo. E o que faz justamente? Os centros e todos os templos fazem isso, a maioria dos templos fazem isso, mas nem todos dão aquilo que às vezes a pessoa necessita, aquilo que ela procura. A gente tem vários templos, não tem só templos espíritas, temos várias religiões, né? Temos o protestantismo, nós sabemos que várias, inclusive, né? Vários ramos do protestantismo. Nós temos o catolicismo, mas nem todos, às vezes, trazem aquele conforto moral, aquilo que nós precisamos ouvir. E nos centros espíritas, nós sabemos que a função primordial do centro espírita é justamente esse.
ensinar, divulgar, estudar e praticar. Principalmente isso, é a prática do bem. Porque não adianta a gente saber, ler um monte de coisas, ter um monte de coisas guardadas para si, se a gente não sabe passar para os outros. Então, é a prática, né? Então, justamente, esse estudo, a divulgação do trabalho espírita, é justamente isso, né? A gente procura, através das preleções, instruir, e através da instrução, a gente também tem necessidade de praticar. Na hora que é requisitado para determinadas, né, pessoas, amigos que nos requisitam, pessoas, e principalmente através da orientação espiritual que os centros espíritas têm, né? É ali que a gente vai depositar os nossos problemas, vai tentar receber aquele auxílio que nós tanto necessitamos, justamente nessa orientação espiritual que os centros espíritas dão. Depois dessa orientação, né, nós recebemos as preleções, temos inclusive o passe, temos água fluidificada e principalmente o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, né? Que nos é dado justamente através do quê? De Kardec, para que a gente possa fazer justamente o Evangelho no lar, sempre, né? Porque é isso que nos dá aquele conforto moral que nós precisamos. Então, Cristo veio nos ensinar assim. A ciência nos trouxe todas as técnicas possíveis e imagináveis, né, que existiam no mundo. Então, foi avançando, e vamos avançando cada vez mais. Estamos ainda à procura de vacinas contra a AIDS, contra o câncer, minimizando todo, inclusive, os sofrimentos do homem. E vamos continuando também, justamente nessa parte moral. Porque, veja bem, o homem sempre vai continuar sofrendo. E justamente foi isso que Cristo falou no seu início, né? Aqui, quando ele fala sobre isso, né? Que nós, veja bem, sempre devemos encontrar que o único remédio capaz de curar as nossas angústias nasce do amor, né? Da ciência de Deus. E que justamente essa ciência de Deus, essa solidariedade comum, é que vai transformar o nosso planeta, como ele falou. Isso que vai transformar justamente a nossa morada em espíritos, em morada de espíritos superiores. Porque nós estamos aqui para aprender, para inclusive nos aperfeiçoar. E é essa a nossa missão. Aqueles que aprendem, veja bem, mais curtas terá, né? A aprendizagem é como lição, é mais fácil se passa de ano. Quem demora muito, vai acontecer o quê? Repete de ano. Acaba acontecendo, passando por todos os problemas em novas reencarnações e nos trazendo problemas, às vezes, aflitivos. Por isso que nós precisamos, através dessa caridade moral, entendendo o próximo, entendendo as nossas famílias, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, todas, nós tentando melhorar-nos intimamente para que possamos transformar logo esse planeta, né? Porque nós vemos muita coisa, parece que vemos muita coisa errada, mas muita coisa de bom ainda está acontecendo e depende apenas de nós. Nós que somos frequentadores de uma casa espírita, eu acho que a nossa missão é muito grande, porque nós somos conhecedores e aqueles que mais conhecem, mais serão cobrados. Então, eu acho que a nossa parte é essa. Né? Nós temos interesse em aprender. Quando existe o interesse em aprendermos essas lições, aí já estamos dando um passo adiante no nosso progresso moral, espiritual, não é? Mas quando não existe esse interesse, essa vontade operante, nós permanecemos na pasmaceira de sempre. Aí que vem as dificuldades, vem os testes, e nós não passamos, não conseguimos passar de ano. Não é? Repetimos sempre as reencarnações dolorosas, difíceis, e continuamos no mesmo. Por quê? Pela preguiça que nós temos, pela falta de interesse, porque as oportunidades aparecem a todo instante. Mas se nós não despertarmos e prestarmos atenção nisso, nós vamos ficar
sabe, mais, quem sabe quantos séculos ainda nesse estado primitivo. Né? Justamente a prática. O importante é a prática, é o conhecimento, mas aplicado à prática. Né? Tudo que nós aprendemos realmente, a gente fala em educação, que tudo que a gente aprende realmente, só através da prática, você tem que praticar. Se você não pratica, você não consegue passar adiante. Então, isso é a parte primordial. Porque estudar apenas para estudar, praticamente você decora. Você só aprende quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Então, essa parte, a gente se batimenta na parte de educação, né? Só através da prática é que nós conseguimos aprender. Então, a prática é tudo. Os testes são esses. E a prática, e veja bem, e os nossos problemas, a gente tem que praticar o quê? Com todos aqueles que estão à nossa volta. A nossa família, os nossos amigos, né? E, inclusive, os nossos problemas é justamente esses. São os nossos testes. A gente acha que, de repente, porque conseguiu isolar uma falha nossa, uma fraqueza nossa, que estamos isentos de fraquejar novamente. Muito pelo contrário. Né? A prova real, né, a prova dos 9, como se diz, né, será quando formos novamente provados e resistirmos superando aquilo. Então, é uma lição aprendida que não se perde jamais. Alguém quer falar alguma coisinha? Aqui? Então, só para complementar isso que ela falou, e repetindo isso daí, às vezes a gente passa por um sofrimento e fala, puxa, toda vez acontece a mesma coisa comigo. Por que será? Por que será? Então, é aqui sim, é porque a gente não aprendeu a lição do amor. Se a gente praticar o amor, como ela falou, a gente vai conseguir ver aquele mesmo problema, aquela mesma situação com outros olhos diferentes do que a gente estava acostumado. Mas não foi o mundo que mudou, fomos nós mesmos que mudamos. Foi a nossa posição. A gente mantém aquela postura de pessoa que tem fé, de que tem amor. Entende? Aí as lições não vão se repetir mais. Virão outras lições. Né? E reforçando ainda sobre os nossos entes queridos, os nossos chefes, as pessoas nas ruas, nos trânsitos. Esses são os nossos instrumentos da nossa educação moral, que nós queremos ser seres humanos melhores, né? Então, eu acho assim importante a gente lembrar isso. Se nós estamos repetindo as mesmas lições, é porque nós não aprendemos ainda. E qual que é o melhor aprendizado? Pelo amor. Então, aquela criatura que é a nossa pedrinha no sapato, vamos amar mais ela, vamos envolvê-la com carinho, com muita luz. Aquela pessoa chata que a gente não gosta por algum motivo, que nos irrita, que nos incomoda. A gente olha agora ela, fala, ela é um filho de Deus. Olha no centro do coraçãozinho dela, fala, ela também é um filho de Deus, merece a nossa dedicação, o nosso amparo, o nosso amor, né? É para isso que nós viemos aqui, todo dia exercitar a lição do amor maior, tá bom? E nós estamos aqui, todos nós, estamos entre amigos, somos uma grande família da Casa do Caminho, né? E uns aqui, nós nos ajudamos mutuamente, tá, gente? A gente está aí, todo mundo, para um ajudar o outro. Então, agora, vamos partir para as vibrações, que é o momento que nós vamos dar um pouquinho da gente, do nosso amor, da nossa bondade que todos nós temos, né? Aquela bondade que está bem guardadinha dentro de nós. Vamos distribuir para todo mundo agora um abraço fraternal, de mão dadas com Jesus, nosso amigo maior, nosso mestre de todas as horas. Vamos então nos unir a Ele nesse momento, e todos nós aqui, junto com todas as casas de oração, todas as pessoas que estão em vibração também nesse momento, formando um grande cordão fluídico de paz e de amor, envolvendo todo o planeta Terra com muito carinho, num abraço bem carinhoso de luz e de amor, ajudando a dissolver os conflitos, as guerras, fome, onde existem pessoas desamparadas, desabrigadas. Vamos envolvendo com muito carinho para que a solução dos seus problemas venham na hora certa que for permitido por Deus.
e que enquanto as soluções não chegam, essas pessoas tenham a resignação, a calma, a fraternidade, aquela força espiritual para continuar na sua jornada. E assim, vamos também emitindo essa luz, essa paz para todos os hospitais, cárceres, prisões, nas ruas pessoas abandonadas, os velhinhos, os jovens e as crianças. Muito amor para todos. Esse mês de dezembro nos leva sempre a lembrar do nascimento de Jesus, nosso amigo maior. Então, aproveitemos essa vibração positiva de todos nós para deixar essa luz bem iluminando todos os cantinhos onde nós vamos. E os nossos lares também sejam abençoados, que ao retornarmos a eles encontremos um ambiente de paz, de luz, bem como todos os nossos entes queridos, tanto encarnados como desencarnados. E assim, deixamos uma vibração assim no ar, para que seja levada, o plano espiritual possa levar nos locais de mais necessidade. E se nós lembrarmos de algum companheiro, alguém que está precisando, vamos emanando essa energia boa e positiva de paz e de amor. Vamos agradecendo por essa oportunidade bendita, dando graças a Deus por mais esse momento de paz. Que assim seja. E a tia Cida vai continuar falando um pouquinho e depois tem os passes.